Se você passou dos 30 anos e sente que a barriga começou a crescer de um jeito mais fácil, mesmo sem achar que está comendo tanto assim, eu preciso te falar uma coisa com muita sinceridade. Talvez o problema não seja a falta de esforço. Talvez o problema seja que você ainda está tentando secar a barriga com uma lógica que funcionava antes, mas que hoje não funciona mais. E eu estou falando isso porque muita gente entra nessa fase da vida carregando uma frustração silenciosa. A pessoa olha para si mesma e pensa: não é possível. Antes eu conseguia controlar isso tão mais fácil. Antes bastava dar uma regulada por alguns dias, cortar uma coisinha aqui, fazer um pouco mais de exercício ali, e o corpo respondia. Agora parece diferente. Agora parece que qualquer descuido vai direto para a barriga. Parece que o metabolismo travou. Parece que o corpo virou um inimigo. E é aí que mora o erro. Porque quando a pessoa acredita que o corpo dela virou o problema, ela começa a atacar do jeito errado. Ela tenta compensar no radicalismo. Faz dieta restrita, corta tudo de uma vez, pula refeição, se culpa por comer, promete que agora vai treinar todos os dias, entra naquele modo de guerra. Só que esse modo até pode durar um pouco, mas raramente dura o suficiente para gerar um resultado que permanece. E sabe o que é pior? Não é só que não funciona por muito tempo, é que isso desgasta, cansa mentalmente, faz a pessoa sentir que está sempre começando de novo, e depois de um tempo ela não acredita mais nem quando encontra algo que poderia funcionar de verdade. Então, antes de qualquer coisa, eu quero quebrar uma ideia que atrapalha muito quem tem 30 anos ou mais. Secar barriga não depende de sofrer mais. Secar barriga depende de fazer o básico certo, de um jeito que o seu corpo aceite e que a sua rotina consiga sustentar. É por isso que hoje eu quero te mostrar um método simples. Simples de verdade. Não simples no discurso e impossível na prática. Simples no sentido de claro, aplicável, sustentável. Um método que não exige perfeição, não exige uma vida sem prazer, não exige que você vire atleta, nem que você viva em função da comida. Porque a barriga não vai embora quando você entra em desespero. A barriga começa a ir embora quando você para de lutar contra o próprio corpo e começa a trabalhar com ele. E antes de entrar no método em si, tem uma coisa que você precisa entender. A barriga não aparece do nada. Ela não surge em uma semana. Ela não é resultado de um almoço, de um jantar ou de um fim de semana isolado. Na maioria das vezes, ela vai sendo construída aos poucos. Pequenas escolhas repetidas, pequenas bagunças na rotina, pequenas concessões que parecem inofensivas, mas que, acumuladas ao longo do tempo, formam exatamente o cenário que você está vivendo hoje. Às vezes é o café da manhã fraco, que não sustenta nada. Aí no meio da manhã já vem a vontade de comer qualquer coisa. Depois o almoço é corrido, sem muita estrutura. No meio da tarde bate a queda de energia e entra um doce, um salgado, um lanche rápido. À noite o cansaço vem forte, a cabeça pede recompensa e a pessoa quer relaxar com comida. Junta isso com sono ruim, estresse alto, pouco movimento no dia e pronto. O corpo vai dando sinais. E um dos lugares em que isso mais aparece é na barriga. Só que o grande ponto é o seguinte: muita gente tenta resolver isso mexendo apenas na quantidade de comida, e esse é um dos maiores erros, porque comer menos por si só não resolve o problema se a sua rotina alimentar continua te deixando com fome, sem energia e com vontade de atacar tudo mais tarde. Muita gente pensa que o segredo é aguentar mais, resistir mais, passar mais vontade, mas na prática isso cria um ciclo de tensão. A pessoa segura, segura, segura e depois solta tudo. E quando solta, se culpa. E quando se culpa, tenta apertar mais ainda. E assim vira uma gangorra interminável. Por isso, se o primeiro ponto desse método simples para secar barriga é organizar sua alimentação de um jeito que reduza a fome e facilite a constância. Perceba, eu não falei comer quase nada. Eu falei organizar melhor, porque quando a refeição é mal montada, seu corpo cobra a conta muito rápido. Se a base do que você come é pão demais, farinha demais, biscoito, comida muito processada, bebida açucarada, sobremesa frequente, você até sente prazer na hora, mas pouco tempo depois bate aquela fome estranha, aquela sensação de que parece que faltou alguma coisa. E aí você belisca, procura café com açúcar, quer chocolate, quer um lanche, quer qualquer coisa que te dê energia rápida. Isso não é falta de vergonha na cara?
Isso é uma rotina alimentar que favorece fome e descontrole. Agora, quando você começa a montar refeições mais completas, o jogo muda. E não precisa inventar moda. Não precisa virar refém de dieta gourmet, receita complicada ou alimento que você nem gosta. O básico bem feito continua sendo uma das coisas mais poderosas que existem. Uma refeição melhor montada geralmente tem proteína, fibra e uma quantidade equilibrada de carboidrato. A proteína ajuda na saciedade. A fibra ajuda a segurar melhor a fome e melhora a qualidade da alimentação. E o carboidrato, quando entra com equilíbrio, dá energia sem te jogar naquela montanha russa de fome. Na prática, isso pode ser muito simples. Ovo com fruta e iogurte, frango com arroz, feijão e salada, carne com legumes e batata, iogurte natural com aveia e fruta. Nada mirabolante, nada impossível, nada que te obrigue a viver preso numa dieta sem sentido. O que importa é que a refeição tenha estrutura suficiente para te sustentar. E isso faz uma diferença enorme, especialmente depois dos 30, porque nessa fase da vida a rotina costuma ser mais puxada, o estresse é maior e a margem para viver no improviso fica menor. Quando você come mal montado, o corpo sente mais. A energia oscila mais, a fome pesa mais e a barriga responde. Outro ponto muito importante é parar de associar emagrecimento apenas com treino. Isso trava muita gente. Tem pessoa que acredita de verdade que só vai secar a barriga se fizer treino pesado, se suar muito, se matar na academia. Aí ela até começa motivada, vai alguns dias, faz abdominal, corre e tenta compensar tudo no esforço, mas logo percebe que aquela intensidade não cabe na vida dela. E quando não cabe, ela abandona. Porque o corpo até aguenta por um tempo. A rotina, nem sempre. Só que secar barriga não depende só do que você faz durante o treino, depende também de como você se movimenta ao longo do dia inteiro. Isso muda tudo. Porque quando você entende isso, percebe que não está tudo perdido só porque você não consegue treinar pesado 5 ou 6 vezes por semana. Às vezes a pessoa imagina que precisa de um plano perfeito, quando na verdade o que mais falta é movimento consistente no dia a dia. Comece pelo simples. Organize melhor suas refeições. Se movimente mais ao longo do dia. Não trate sono como detalhe. Pare de transformar o fim de semana em autossabotagem. E tenha maturidade para entender que resultado real não nasce de desespero, nasce de repetição inteligente. Se você fizer isso, a barriga não some da noite para o dia, mas ela começa a perder espaço. Seu corpo começa a responder. Sua energia muda. Sua relação com a comida melhora, e pela primeira vez em muito tempo você sente que está construindo alguma coisa que pode durar. Isso vale muito mais do que qualquer promessa vazia. Então, grava essa frase. Secar barriga depois dos 30 não é sobre fazer mais loucura, é sobre fazer menos besteira, com mais constância. Quando você entende isso, tudo começa a ficar mais leve, e quando fica mais leve, fica mais sustentável. E quando fica mais sustentável, o resultado aparece. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu vou começar pelo simples. E me conta também qual é o ponto mais difícil para você hoje. Organizar a alimentação, se movimentar mais, dormir melhor, ou controlar os exageros do fim de semana. Se você está tendo dificuldade para fazer dieta ou nem começou a fazer, clique no link da minha bio. Tem vários e-books lá sobre várias opções de dietas, com ingredientes baratos e eficazes. Por hoje é só, meus queridos. Se gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe. Até o próximo vídeo. Fui!